Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou o Lucas Kinaito e vamos falar sobre o Chelsea porque o clube está numa situação bem curiosa quando se trata de estádio, né? O Stamford Bridge hoje é o estádio mais defasado dos clubes Big Six, até porque o Tottenham reformou o velho White Hart Lane para um dos estádios mais modernos do mundo atualmente e a gente viu um boom nas receitas do Tottenham. O Tottenham agora está ganhando 80 milhões de euros a mais por ano só por causa da reforma do estádio. É caro construir um estádio novo, reformá-lo? É, mas a verdade é que bem estruturado, diminuindo despesas e trazendo mais lucros, com mais lugares também para a comercialização de produtos, aí o negócio acaba ficando bem melhor para o clube, para a infraestrutura, e é por isso que a gente vê mudanças assim contínuas, por exemplo, lá na NBA, né? Tipo, o ginásio é moderno até certo ponto, mas tem hora que você tem que fazer mudanças para conseguir arrecadar mais dinheiro. E o Stamford Bridge, né? O João Castelo Branco até fez uma vez uma matéria lá, né, dentro do Stamford Bridge, e ele, tipo assim, mostra como é pequeno alguns lugares dos jornalistas, e eles tentam compensar isso, o Chelsea, oferecendo, assim, banquetes, coisas muito chiques, mas é um lugar apertado. Isso se deve muito ao lugar em que ele foi construído. E para quem não sabe, o Stamford Bridge é um dos estádios mais antigos do planeta. Ele tem 150 anos de idade, se não me falha a memória. Se não me engano, construído em 1875, não obviamente com essa aparência toda, né? Ele inclusive é um estádio que você vê, ele é bem esquisitinho, né? Tipo, tem uma parte dele que parece um estádio normal, tudo parece que ele fez uma conurbação com os hotéis, né? Que eu acho inclusive feio, né? Mas assim, o resto do estádio, se não fosse que eu achava um estádio muito simpático em termos de aparência, né? Mas a questão é, o Stamford Bridge foi lá crescendo igual uma cidade brasileira, né? Tanto é que em 1970, né, ele era aquele estádio ferradura, né? Três lados estavam ali com as arquibancadas, só que tinha um lado sem, né? O próprio estádio do Fulham era assim, né? E o lado sem, acho que a arquibancada é onde ficava pro Tamisa, se não me falha a memória, né? Deve ter ido algumas bolas lá pro Rio Tamisa também, né? Mas fato é que quando eles fizeram essa parte da arquibancada, né, eles entraram em crise de tão caro que foi fazer, né, e o Chelsea na época não era um clube muito rico, então é aquele negócio. Então o Stamford Bridge foi palco de muita coisa pro Chelsea, né, mas hoje reformar ele é um desafio muito grande, porque ele fica dentro de uma área residencial. E aí, ficando dentro de uma área residencial, talvez eles tenham que derrubar um quarteirão, aí eles têm que comprar prédios, desapropriar residências, entrar em acordos com a comunidade. Eu já vou entrar com isso, que a comunidade londrina é muito forte, eles têm muito poder, essas comunidades e bairros locais, assim, são, assim, pequenas cidadezinhas, assim podemos dizer. E aí a gente chega ao Twickenham Stadium, né, porque a ideia inicial do Chelsea não era jogar em Wembley quando o Stamford Bridge estivesse em obras, era jogar no Twickenham Stadium. Esse é o plano A do Chelsea, jogar num estádio de rugby que fica na oeste da cidade, bem afastado inclusive dos outros estádios, né? O Estádio Olímpico de Londres, o novo estádio do Tottenham, o Emirates, né? Ele é do outro lado da cidade, ele é bem próximo inclusive do aeroporto de Heathrow. É um estádio de 82 mil pessoas, acho que muita gente talvez não conheça, né? Extremamente moderno, extremamente bem estruturado e que assim, né, seria ótimo para o Chelsea, e ele está dando prejuízo, né? Ele está sendo um estádio difícil de se sustentar, né? Embora lá na Inglaterra, por ele ser um grande patrimônio dentro lá do país, né? É meio complicado imaginar que um estádio deficitário vai ser demolido. É a mesma coisa com o Wembley. O Wembley dá prejuízos contínuos, né? E aí fica aquela questão, por que não o Wembley, né? Talvez vá para o Wembley os jogos do Chelsea, mas o Wembley tem um grande problema que ele pertence à prefeitura de Londres, né? Ele é uma propriedade pública e como ele dá muito mais prejuízo que o Twickenham Stadium, boa parte dos lucros vão ser destinados à prefeitura para o sustento do estádio. Por que vocês acham que o Wembley cedia tanta final da Champions, né? Porque eles são doidos para trazer esses eventos, conseguir a bilheteria e pagar as despesas deles, né? E assim, né, a gente tem o Twickenham Stadium, ele pertence à Federação de Rugby Inglesa, né? Eu não sei se ele pertence exatamente ao time que joga lá, mas a Federação de Rugby Inglesa deu o voto a favor. Só que aí uma coisa bizarra, né? Eles são os proprietários do estádio, né? Eles deram o voto a favor, eles estão tudo bem com o Chelsea, inclusive eles desejam muito que o Chelsea vá para lá, porque com o Chelsea indo para o estádio, eles chegariam numa relação muito mais amistosa do que seria com a prefeitura de Londres em relação ao Wembley, porque o Chelsea poderia manter um padrão de lucro tão grande ou até mesmo maior, mesmo dividindo com a Federação Inglesa, e ajudaria a sustentar um estádio de 82 mil pessoas. Quanto maior o estádio, mais caro para mantê-lo. Então, assim, ele pode dar muito mais retorno? Pode, mas tem o que ter em mente, é caro manter. E aí o que acontece, né? A federação está a favor, o Chelsea está a favor.
a comunidade do bairro não, inclusive, ela é um dos motivos pelo fato do Twickenham Stadium ser deficitário, né? Porque, assim, é um estádio de 82 mil pessoas, que, pelo que a gente vê, próximo do aeroporto, ele fica numa localização muito boa. Em Londres existe um transporte público muito bom, então assim, estádios teoricamente não deveriam ser deficitários, né? E para ele não ser uma arquitetura extremamente requintada e desnecessariamente trabalhosa, né? Tipo, boa parte do prejuízo do Wembley é aquele arco completamente desnecessário. É lindo? É. Mas assim, deve ser uma fortuna manter aquilo. A questão é, o Twickenham Stadium, ele é mais adequado para receber grandes shows do que propriamente o Wembley. Mas a comunidade do coisa, por ser no meio de uma área residencial, que é um problema que o Wembley não tem, eles ficam revoltados com shows lá, e aí só pode ter 3 shows por ano, isso não é piada, 3 shows por ano, não pode ser em 3 dias seguidos, né? E tem limite de capacidade, você não pode usar os 82 mil assentos, você tem que usar ali 50 mil. Então, assim, essas foram regras que o bairro impôs, né? Nem a prefeitura de Londres, e o bairro e a comunidade de Twickenham faz isso, né? E aí fica aquela questão, né? A comunidade de Twickenham pode ser contra o Chelsea jogar lá, por quê? Um jogo de futebol vai atrair 80 mil pessoas para aquele lugar. E a gente, não se espantem, 80 mil pessoas para o Chelsea encher aquilo ali é fichinha, entende? Não é difícil. Os estádios da segunda divisão de 30, 40 mil lotam assim, entende? Um clube grande igual o Chelsea lota esse estádio. O Tottenham, que muita gente fala lá, que é um time que não é tão grande assim, lotava o Wembley facilmente. Então, assim, lotar o Twickenham Stadium é tranquilo. E é muito por isso que os moradores não estão querendo que o Chelsea vá para lá. Mesmo que seja de interesse comum do clube e mesmo que seja de interesse comum da entidade que regula o rugby na Inglaterra. Porque eles sabem, né, que a confederação precisam manter o Twickenham viável e eles estão planejando novas reformas e a maneira de conseguir dinheiro para reformar também são esses jogos. Se o Chelsea jogar lá, é uma boa oportunidade. E quando eu vi as imagens internas do Twickenham, fico até perguntando o que eles vão reformar, né? Porque o vestiário do lugar é fantástico, é grande, e ainda tem essa vantagem, o vestiário grande, porque rugby tem muito mais atletas que futebol. Então, assim, tudo ajuda o Chelsea a querer jogar lá e ter retorno e ter um lugar confortável. Mas depende da comunidade de Twickenham e, ao que tudo indica, eles vão ter uma resistência muito grande com isso. Então, a ver o que o Todd Bowley vai fazer, né? A ver o que a Clear Lake, né, melhor dizendo, porque o Todd Bowley parece rainha da Inglaterra mesmo, né? Ele não parece ter poder nenhum, né? Ele não toma quase nenhuma decisão lá dentro. Mas a ver o que a diretoria do Chelsea vai fazer. Mas tudo indica que o estádio é uma necessidade urgente do Chelsea. O time está deixando de arrecadar, está deixando de conseguir os fundos necessários, eles precisam desse dinheiro para conseguir ali até viabilizar novas transferências, até para entrar em mais saúde fiscal, mais margem de fair play financeiro. Obviamente, ter um estádio maior, mais bem estruturado, é um dos passos importantes para o processo de maior crescimento do clube. É um plano antigo, mas agora é a hora de tirá-lo do papel, né? Porque daqui a pouco vai ficando, cada ano que espera, vai ficando mais burocrático e mais complicado. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo e até o próximo vídeo.